Estamos aqui para mais uma entrevista, hoje com o Joaquim, meu amigo e cliente também. Já fiz um institucional da empresa dele, que foi sensacional. Se eu disser para vocês que eu entrevistei 11 clientes e os 11 clientes, olha, parece que foi tudo comprado. Se eu fosse vocês, eu acessava as redes sociais do Joaquim ou da J. Ferreira Corretora de Seguros, que com certeza vocês vão ver nos próximos tempos, né, Joaquim? Porque foi muito material construído. Foi pelo menos esses 11 vídeos institucionais, que no caso eu entrevistei cada cliente e a gente captou informações de como é o serviço da J. Ferreira e também a gente construiu um institucional com informações deles, né, falando sobre a J. Ferreira, mas também do Joaquim explicando sobre os serviços deles. Então, nos próximos dias, meses, né, porque dá para ir distribuindo com calma esses materiais, vocês vão entender. Hoje eu vou entender pessoalmente do Joaquim como que é, né, Joaquim? Empreender, ter um negócio, conversar, gerir pessoas, né, os funcionários, que eu tenho certeza que é um desafio. Eu vou pedir para ele o que ele faz de marketing, tanto digital, se ele faz rádio, TV, o que for, ele vai mostrar para vocês hoje como que é. Então eu gostaria, Joaquim, que você se apresentasse para a galera. Bom, primeiramente vou agradecer a oportunidade, né? Obrigado mesmo aí por ter feito esse convite. Aceitei aí com muita ansiedade em chegar esse dia. Bom, meu nome é Joaquim Neto, né? Eu sou corretor de seguros aqui em Cascavel desde 2014. Né? A gente veio para cá porque um convite, né, de um grande cliente nosso e familiar, né, para atender uma demanda da carteira de seguros. E acabou que entrando nesse ramo de seguros de imobiliárias, a gente foi crescendo, conquistando novos clientes. E foi aí demandando até em outras regiões, e hoje aí a gente já atende imobiliárias do Brasil inteiro. E isso foi quando? Eu mudei para Cascavel em 2014. 2014. 2014, vai fazer aí 9 anos que eu estou aqui em Cascavel. E antes disso, eu já trabalhava com seguros, eu era gerente de relacionamento da Bradesco Vida e Previdência, né? Entrei como auxiliar administrativo, trabalhei 2, 3 anos, fui promovido. Fui promovido numa época, eu acho até bacana trazer, que é assim, existia uma idade mínima para ser gerente, que era 25 anos. E eu fui promovido com 22, se eu não me engano, 22 para 23. Eu era o gerente mais novo. Tinha as reuniões lá, gerentes de 10, 15 anos de carreira, eu lá com 3, 4 anos de carreira, atendendo. Mas é porque eu sempre busquei, sabe? Claro. Eu estou numa situação, se eu quiser me preparar para a próxima, se eu quiser alcançar a próxima, eu já tenho que estar pronto. Então, fiz os cursos que ninguém me pedia, que eram as CPAs que tinha na época. Né, fui buscando, trabalhando e desenvolvendo e criando, e aí acabou que conquistei aí esse passo dentro da Bradesco. Né? E depois de lá eu fui vendo como é que era o ramo de seguros, fui vendo os corretores, aí comecei a me interessar mais por isso, né, e acabei desligando da empresa, saindo e trabalhando nessa parte de corretor de seguros. Né? Foi onde eu fiz ali o curso, né, foi 1 ano fazendo o curso. E no ano seguinte eu vim para Cascavel e montei a minha corretora e começamos a se aventurar nessa brincadeira. Isso nessa época era sozinho. Sozinho. Era só eu e um notebook que eu tinha lá. E Remendado os pedaços. E visitar os clientes. O seguro, eu já trabalhei com seguro também. Trabalhei com meu pai, uma média de uns 4 a 5 anos. Fazia faculdade, trabalhava com ele, fazia fotografia de casamento com meu irmão. Daí depois foi acontecendo outros negócios também, fui, né, eu tirando minhas próprias fotos, e foi um caminho legal aí. Mas que massa, cara, a gente costuma dizer que as coisas não vêm do nada, né? Então hoje, para você estar onde você está, né, com uma clientela grande, porque a gente gravou com 11 clientes, né? Mas hoje vocês têm quantos clientes na corretora? Hoje a gente tem imobiliárias cadastradas, tem 106 imobiliárias. Nossa. 106 imobiliárias. E estamos, assim, em franca expansão. Né? A gente está crescendo bastante aí todo mês, está crescendo aí em torno de 5 a 10 imobiliárias novas que a gente está colocando na carteira. Né? E além das imobiliárias, a gente trabalha com condomínios, administradoras de condomínios, tem outros ramos que a gente também acaba atuando. Né? Mas uma coisa que eu fiz ano passado, sabe, que eu acho que é muito legal trazer, é que eu nichei. Ano passado eu olhei e falei assim, peraí, eu tenho uma corretora que atende imobiliária. Sim. Né, e administrador de condomínio. E ali, quando eu decidi isso daí, a gente começou a não fazer alguns seguros que fugiam do nosso foco, foi quando a gente viu que realmente o resultado começou a ampliar mais ainda. Então, aquela história de, não, você tem que escolher um ramo e tal, é real. Sim. Você tem que nichar. Porque você começa a ter mais
experiência naquela situação, você começa a ter mais um conhecimento que às vezes é um conhecimento que não se tem se você abranger muitas situações. É você se especializar, né? Exato. Porque se você tenta, eu pelo menos penso, né, que se tentar abraçar o mundo, você vai acabar pecando em alguma coisa. E não que a gente não vá pecar, né? Eu acho que no meio do caminho, é até uma das coisas que eu quero saber de você daqui a pouco, né? É essa questão, né, de você passar por um fracasso e você saber superá-lo, né? E tentar não fazer de novo, né? E isso é o desafio, vamos dizer, de uma empresa, né? Você já passou alguma coisa assim para conseguir explicar para as pessoas? A gente já passou, e acho que a gente passa e a gente vai passar. Com certeza, com certeza. Se tudo der certo, né, alguma coisa vai dar errado. Porque se você for olhar, o nosso trabalho, né, o nosso dia a dia, ele está diante de desafios. Então a gente nichou, escolheu um ramo, ótimo, mas agora o desafio é trazer a importância desse ramo às vezes para os clientes. Claro. Ou o desafio é expandir, ou o desafio é buscar novas formas de conquistar o mesmo cliente em outras situações, né? Não fugindo aí daquilo que você trabalha. Então, por exemplo, a gente atende lá 3 seguros no dia a dia da imobiliária, né? Que é o seguro fiança, o título e o seguro incêndio. Sim. Tá, mas eu vou ficar limitado a isso? Por que eu não vou trazer mais coisa? Peraí, tem uma seguradora que dá uma assinatura eletrônica para as imobiliárias parceiras. Opa, vamos trazer a assinatura. Então você acaba agregando mais coisas. Sim. No passado, né, e foi um dos motivos que me levou a parar com alguns ramos, como por exemplo o automóvel, foi porque às vezes o cliente me ligava, e quando o cliente liga para você do automóvel, amigo, é que o carro tá capotado no meio da rua. Furou o pneu da BR, ele tem alguém... Assim, não dá tempo de você aprender o que tem que ser feito. Você sabe, você não sabe. E eu vivi situações em que eles me ligaram e eu não sabia. Entendi. Ou vivi situações em que a minha estrutura, do jeito que eu montei ela, atende muito bem em determinado ramo, mas esse ramo de automóvel que precisa de algo mais 24 horas, Sim. não atendeu. Eu perdi clientes. E eu deixei clientes, às vezes, à mercê de uma situação que não foi agradável. Eu falei, olha, então peraí. É que eu acho que principalmente nessa parte do automóvel, as pessoas... É uma situação imediatista, né? Tipo, você tem que ser já. Principalmente, às vezes, num acidente. Então, se caso o cliente te ligou ali e eventualmente você não pode ir mesmo lá na hora, você fala, não, olha, tem o 0800 e tudo mais, mas às vezes ele não vai entender. Não vai. Então, propriamente, às vezes não é só uma culpa sua, né? Sim. É que o negócio aconteceu. Então, você ter essa inteligência de falar assim, olha, eu no caminho das imobiliárias, tá servindo, tá legal. Se eu colocar isso no meio, vai acabar dificultando e eu não vou atender bem. Então, é melhor não. Melhor não. E é isso que... E é isso que dói. Porque eu trabalhei com automóvel, cara, durante 8 anos, foi ano passado que eu parei. Eu tinha seguro de amigo, de tia, primo, mãe, meu Deus. E aí eu falei assim, não, gente, não vou fazer mais. Eu falei, mas por quê? Eu quero fazer com você, né? E teve, inclusive, um cliente que falou assim, cara, mas agora que eu achei um corretor bom pra eu deixar tudo junto num lugar só. Eu falei, então, mas é que acontece o seguinte... esse nicho, né, eu não consigo atender a demanda dele, da maneira como ele precisa, da maneira como ele... Porque eu sou muito assim, eu quero atender você do jeito que eu gostaria que eu fosse atendido. Então, se o cara me liga, eu atendo. Entendeu? O cara me ligou fora do horário, pô, ele tá precisando. Né? Então, eu vou ter que atender. E eu gostaria que quando eu ligasse, se eu tô precisando, a pessoa me atendesse. Porque aquele momento é um momento crítico. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi. Eu falei assim, olha, não dá pra ser corretor de tudo. Eu vou ter que escolher. Né? Então eu escolhi algumas situações, alguns ramos realmente eu não faço, mas não é porque não é interessante ou porque não é rentável. Sim. É porque precisa de um estudo, você precisa ter um conhecimento, você precisa ter uma experiência. Porque hoje, dentro do ramo que eu atuo, eu chego num cliente para atender ele, eu sei as dores dele, conversando com ele, eu consigo entender o dia a dia dele, eu consigo entender o que eu consigo melhorar. Sem eu ter que parar e ler, vou ler um pouco sobre o produto aqui para ver o que eu consigo te ajudar. Não, eu já sei. O que eu posso agregar, o que eu posso melhorar, ou o que eu posso aumentar o seu faturamento. Ou o que você está fazendo que pode dar um problema. Eu acho que isso é legal, né? Você pensar em tudo isso, né, para o seu cliente, porque o financeiro ele é o final da coisa, né? Se a gente colocar em primeiro lugar, vai passar por situações que vai ser complicado, né? E isso é um dos desafios. Eu queria saber de você, você falou que tá uma média, né, de crescimento da imobiliária. O que você faz para isso acontecer? Na verdade, é uma sequência de situações, tá? Sim. Se você fala assim, foi um ponto específico que você fez? Não. É uma sequência. Primeiro, a gente tem, dentre as imobiliárias que a gente atende, né, todas são feitas de pessoas.
que a gente procura atender super bem, todo mundo, trazer soluções e tudo mais. E essas pessoas, por muitas vezes, indicam imobiliários. Ou às vezes, quando eles saem de uma imobiliária e vão trabalhar em outra, eles levam a gente. Que massa. Né? Então, esse daí é uma fonte, vamos dizer assim, de o novos famoso clientes. boca a boca. Esse daí É o melhor. É fantástico. É fantástico porque realmente a pessoa comprou você como um profissional e um fornecedor importante para aquele negócio. Então, ele falou, não, eu quero que seja você. Eu estou saindo daqui, estou indo para cá, mas eu quero que você atenda a nossa carteira aí na parte de seguros. A gente tem feito parcerias com sistemas de imobiliária, né, que tem também trazido outras oportunidades. A gente fez parceria com um sistema que atende só a parte de seguros também, então a gente está trazendo muita tecnologia. A gente está trazendo muita coisa nova, coisa rápida, né? Então, eu preciso fazer uma análise do cliente, eu preciso para agora. A gente já tem um sistema 24 horas online que faz. Que massa. Que a imobiliária consegue fazer sozinha. Então, eu trouxe a possibilidade da imobiliária conseguir cotar o seguro da maneira que melhor atende aquela situação do imóvel dela, fazer uma análise do cliente a qualquer hora do dia e ter a resposta na hora. Sim. Entendeu? E ser independente. Ela não precisa, né, ter um corretor ali que ela vai mandar, vai esperar lá umas horinhas e ele vai responder. Não, ela manda, o sistema já joga na seguradora, já devolve a resposta para ela direto. Então, trazendo isso daí, né, a qualidade do atendimento, que a gente busca muito entender o lado da imobiliária, se colocar na posição dela e tentar solucionar dentro das nossas possibilidades. Trazendo a tecnologia, trazendo parcerias, a gente tem conseguido aí, mês a mês, ampliar a nossa carteira de clientes. E o melhor, não é ampliando porque tem mais gente indicando, não, é ampliando porque o produto é bom. E aí ela fala assim, não, uma indica para outra, ou um passa para o outro, porque fala assim, é bom e vai ajudar e vai melhorar. Sim. Porque, vamos imaginar o seguinte, eu trago para o meu cliente a possibilidade dele aumentar faturamento, aumentar locações, né, diminuir despesas, diminuir burocracias. Opa, peraí, é um produto de qualidade, é um serviço de qualidade. Então isso daí também agrega. Então, como eu te falei, atendimento ao cliente, produto bom, serviço bom, conhecimento, soluções, tudo isso agregando, o dia a dia você acaba conquistando mais clientes, né? E você viu ali nas entrevistas que você fez, né? Não foi combinado. Não mesmo. Até quando eu entreguei o material para você, cara, na verdade, quando eu tava, que a gente fala decupando, né? Porque eu gravava 5, às vezes 10 minutos com os clientes e eu te entreguei vídeos de 1 minuto, 2 minutos, né? Sim. Que é o ideal hoje, né? Para redes sociais e para fazer uma propaganda legal. E eu até coloquei na minha cabeça e falei assim, cara, eu preciso fazer o filme, né? E eu falei, e agora? Porque todo mundo falou tão bem e parecido, né, com isso do atendimento, né, da qualidade, que você é prestativo e tudo mais, a empresa não deixa a desejar, né? E daí eu falei, cara, vai ficar muito igual, o que eu vou fazer? Mas daí eu fui, né, decupando ali e tal, e fiz cada trechinho de uma parte ali, e no final ficou uma sequência muito massa, né? E eu acho que traduziu muito o que é a sua empresa, de verdade mesmo. Não porque você está na minha frente, porque você é meu cliente, mas realmente, tipo assim, eu que fiz parte disso, né, das captações e tudo mais, dá orgulho de fazer um trabalho assim. Porque a gente sabe que hoje em dia, né, tem empresas grandes que se você quer fazer um material assim, comercial, né, fazer um comercialzão mesmo, é contratado atores, então eles encarnam, né, fazem o papel mesmo de ator, e você passa realmente uma imagem que você quer da sua empresa. Mas quando a gente vai para essa realidade mesmo, existem muitos desafios, para mim no caso, né, que fui fazer esse trabalho, porque você não sabe o que a gente fez um roteiro para perguntar para eles, mas a gente não sabe propriamente o que vai ser. Então, pra mim é um desafio, porque vai que eu vou lá gravar e o cara começa a reclamar, né? Eu não vou ter o que fazer, não vou ter como falar, não, por favor, não fala isso. Não, eu vou cortar depois, mas deu orgulho mesmo, de verdade, Joaquim. Pô, que legal. Mas, cara, tudo isso, né, que você acabou de falar, a sua equipe, como que é? Quantas pessoas, como que... Cara, uma coisa que eu ia falar na situação anterior foi que, assim, quando eu decidi parar com o automóvel, muita gente me deu umas opiniões assim, pô, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, tá errado e tal. E aí a minha empresa hoje ela tem uma estrutura um pouco, assim, não um pouco diferente, mas ela é 100% home office. Que massa. 100% home office. Tá todo mundo agora nesse momento, né, trabalhando na casa, com a estação, lá tudo certinho, fornecido pela empresa. E uma das coisas também que me falaram foi, olha, o home office não dá certo. Eu falei, olha,
para minha situação atual, tá funcionando muito bem. Uhum. Né? E aí, eu até recentemente, a gente ficou uns dias presencial, porque a gente estava passando por algumas mudanças, e isso é uma coisa que eu já vou deixar bem claro. Todo mês é mês de mudança. Você está sempre mudando alguma coisa, né? Melhorando alguma coisa, mudando o departamento, trocando algumas coisas de lugar para se adequar melhor à Eu vou até realidade. interromper um pouquinho, que é que nem eu e a Gabi conversa. A gente está alinhando, porque a gente gosta de reforma, por exemplo, né? Mas a gente alinha as coisas, né? Sim. Então a gente está todo mês alinhando. É. Vou adotar essa terminologia, muito melhor. Então todo mês está tendo mudança. Então hoje, né, nós estamos com 6 colaboradores. Sim. Tá? 6 colaboradores dentro da corretora, todos em home office. A gente tem um sistema ali de comunicação, a gente tem um sistema para facilitar o nosso dia a dia. E uma coisa que a gente fez, que assim, eu acho que aproxima um pouco mais, porque o home office normalmente ele distancia, né? Cada um na sua casa ali, ninguém vê ninguém e tal. A gente tem um link aberto do Meet, que é todo dia o mesmo link, que todo mundo entra lá. Ah, que massa. Então, mesmo estando em home office, tá todo mundo conversando. Né? E até estava conversando com uma colaboradora hoje, que ela falou, olha, a gente conversa bastante no Meet. A gente troca ideia, né? Fala do dia a dia, conta alguma coisa, porque esse é uma questão do home office que ele é um pouco complicado, porque ele afasta. Ele isola, todo mundo isolado no seu campo. Exatamente. Então, com essa ideia do link, acabou que todo mundo conversa todo dia. Que massa. Né? Vai lá, dá bom dia, pergunta como é que foi o final de semana, pergunta como é que tá, às vezes, sobrinho, prima, mãe, e conversa. E trabalhando ali, compartilha a tela quando precisar e tudo mais. Então, eu acho que isso daí foi uma coisa que facilitou. Sim. Facilitou bastante aí para essa interação, né? Deles interagirem entre eles, tirar dúvida, né? Conversar. Eu acho que isso é muito importante. Mas, se você for analisar, ela sai um pouco daquele normal, né? De uma corretora que tem uma sede e tal. Sim. E aí tem lá algumas pessoas trabalhando na sede. A gente hoje optou pelo home office. É que eu acho que também o teu negócio é quase que um pouco igual ao meu. Agora tá mudando um pouco, mas é eu que vou aos clientes, né? Então, tipo assim, o cliente final teu, às vezes é um funcionário da empresa, né? Da imobiliária. Então, ele não vai sair da imobiliária e vai ir lá na corretora, né? Então, você manter uma despesa dessa e tudo mais, às vezes, no final do balancete anual ali, é uma coisa que não precisaria ter mesmo, né? Então... E assim, tem toda aquela questão de logística, de né, transporte e tudo mais. Então, quando você se acostuma às 6h01, você já está na sua casa, disponível, né? Não precisou nem sair de casa. Então, assim, é uma coisa que favorece muito, né? Sim. Então, você vai para o presencial, você vai chegar em casa às vezes meia hora depois, 40 minutos depois, depende do trânsito, né? Sim. Isso não acontecer, aqueles estresses de trânsito. Então, 6h01 você está em casa, isso daí já é um diferencial, né? E eu vejo que a corretora, ela ganhou muito com isso, né? A questão de conquista de cliente, rendimento, né? As pessoas, a equipe, ela compra a ideia da empresa, sabe? Eles veem que a empresa está crescendo bastante, que a gente cresceu bastante nos últimos meses. Sim. E que a gente tem muita oportunidade no mercado, sabe? Claro. Então a gente vê que está todo mundo aí muito bem engajado, sabe? Nesse sentido de buscar atender bem o cliente, de entender que o nosso trabalho é extremamente importante para outras empresas, né? Que graças ao nosso trabalho, outras empresas conseguem se manter no mercado. Sim. Né? Então, vocês não têm clientes só aqui em Cascavel? Não. Hoje a gente tem clientes no Brasil todo. Tá? Mas o Paraná ainda é o nosso maior público, vamos dizer assim, que a gente atende. Mas a gente tem clientes em Rondônia, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A gente acabou atendendo várias imobiliárias, sabe, de outras regiões. É o digital, né, que proporciona isso, né? Exatamente. Eu já vou entrar nesse quesito do digital, mas só aproveitando essa parte da equipe, se você puder passar para a galera, porque não é fácil, né? Gerir pessoas, manter elas motivadas em trabalhar, né, na empresa e tudo mais. Como que é? O que você faz, né? Cara, é assim, ó. Não pode falar que dá um sonho de valsa, né? Manda pelo correio um sonho de valsa. Um sonho de valsa uma vez por semana com uma cartinha. Não. Eu acho assim, eu tô aprendendo muito todo dia. Todo dia você aprende um jeito novo. Eu tô inserindo na minha rotina coisas saudáveis, que é ler livros, entender um pouco mais. Sim. Mas o que eu vejo é o seguinte, primeira coisa, você tem que selecionar bem. Então você tem que gastar um tempo escolhendo a pessoa que tem o mesmo espírito, que gosta da ideia, que tem as características que são extremamente importantes para a corretora, né? A segunda coisa, a gente tenta manter a equipe sempre motivada, sabe? A gente tem que manter metas, manter objetivos, compartilhar, falar, gente, a gente está conseguindo, a gente conquistou isso, a gente conquistou aquilo. Que nem teve ano passado uma seguradora que teve uma campanha, que fazia um bom tempo que ela não fazia uma campanha para os corretores. E a nossa corretora ganhou todas as etapas.
Que massa. Todas as etapas a gente ganhou. Né? A gente sempre ficou ali entre os 3 primeiros em todas as etapas. Então, compartilhar isso com a equipe. Falei assim, olha, gente, esse aqui é o nosso trabalho, a gente está fazendo certo. Porque a gente está conseguindo conquistar resultados. E além da satisfação do cliente que você viu ali, né, que foi bem bacana, você vê que os resultados vêm de todos os lados. Né? Então, assim, para escolher uma equipe não é fácil. Cara, para você selecionar uma pessoa, para você dar um treinamento, isso não é fácil. Tá? É difícil. E você precisa entender que a pessoa tem o tempo dela, você tem o jeito de falar com ela. Então eu tenho hoje 6 colaboradores, mas eu falo com cada um de um jeito. Eu não posso falar do mesmo jeito com todo mundo. E hoje, eu penso assim, vai ter problema, vai ter situações difíceis, vai ter tudo isso. Só que a gente tem que focar sempre na solução. A gente tem que olhar o problema e enxergar a solução, buscar a solução. É porque eles têm uma vida pessoal também, né? Todo mundo tem. Então não são 24 horas pra J. Ferreira. Não. Mas ó, se você for analisar, boa parte do dia a pessoa tá ali dentro. E eu, como eu falo pra ele, a gente tem que prezar por um bom relacionamento, a gente tem que prezar por uma cordialidade entre a gente, porque a gente passa 8 horas do nosso dia aqui dentro. Né? Às vezes a gente conversa mais entre a gente do que com familiar, com mãe, com pai e tudo mais. Então, poxa, a gente precisa trazer essa, vamos dizer assim, esse benefício de ter essa cordialidade, de se respeitar, se tratar bem, sabe? Entender a situação, porque tem dia que um tá bem e o outro não tá, e tem dia que aconteceu uma situação complicada para um e a outra pessoa tá passando por um momento de euforia, então tem que saber administrar isso daí. Eu converso com todo mundo e eu falo assim, é muito difícil realmente você lidar com pessoas, principalmente porque você tem que saber o que você vai fazer. Você tem que saber o que você vai falar, você tem que saber como você vai falar, você tem que saber a hora que você vai falar. Só um pouco de desafio. Eu até brinco com o pessoal da minha equipe e falo assim, cara, por mais que a notícia que você vai dar é boa, dependendo do jeito que você der, a pessoa não vai gostar. E a gente já viveu isso, sabe? Você às vezes liga para um cliente e fala assim, olha só, agora a gente tem uma situação assim, assim, assim. Não, mas eu não queria assim. Assim, nossa, que horrível que vai ficar. Não, mas é bom, vai melhorar. A forma como você passou, essa pessoa enxerga que é ruim. E você tá trazendo uma baita novidade boa para ela, que com certeza ela vai gostar. Aí depois você tem que trazer de uma forma diferente, né? Sim. Então eu vejo que assim, ó, é difícil você contratar, tem que escolher com cautela. É difícil às vezes você manter, porque você tem que manter a pessoa motivada, você tem que alinhar os objetivos dela com os objetivos da empresa. Claro. Né? Porque ela às vezes quer crescer, mas às vezes ela quer crescer na área dela, e às vezes a área dela não é a mesma que a sua. E aí tudo isso você tem que estar próximo, né? Da pessoa, para entender, para trabalhar isso daí dentro dela, tem que manter um ambiente harmônico, sabe? Todo mundo conseguindo lidar bem, porque vai ter situações que uma pessoa vai ter que ajudar a outra um pouco mais e abrir mão, às vezes, de algumas mordomias que ela teria de terminar antes, por exemplo, o serviço dela. Às vezes o home office ajuda um pouco, né? Mas nessa parte aí, para você administrar tudo isso também, tem que ir modelando, né? Alinhando, mês a mês. Exato. Mas vamos entrar na parte de marketing, né? A gente fez todo esse trabalho aí, agora, né? De criação desses vídeos e tudo mais. Mas até agora, assim, o que você faz ainda de marketing? Se já usou TV, rádio ou as redes sociais? Eu já trabalhei algumas situações, né? Já trabalhei os patrocinados do Instagram. Eu ia falar pra você me pegar um café se você não tiver uma... Não, já conseguir alcançar ali. E a gente... O marketing hoje em dia, ele é muito... Eu costumo dizer, usar a palavra diferente. Não existe uma fórmula, né? Hoje em dia o que tem muito é aquele marketing... não, faz um tráfego que tua empresa vai explodir de vender. Mas eu tenho clientes meus que nem fazem tráfego e faturam muito mais que pessoas que fazem tráfego. E tráfego é uma parte, né? Então, essa palavra tráfego, na verdade, veio mais nessa parte do digital, né? Que entrou essa nova era, principalmente depois da pandemia, né? Sim. Mas antigamente tinha rádio e TV e dava muito certo. Então, não tem fórmula, né? Eu até entendo assim, na minha empresa, se você for olhar, o nosso Instagram é a nossa fachada. Nosso site é a nossa fachada, que a gente não tem. Sim. Então a nossa corretora, né, o Instagram, o site, o Facebook, né, e agora a gente vai começar a trabalhar com o LinkedIn também. Isso é a nossa fachada, é ali que está o nosso material, né, é ali que está o nosso atendimento. Então a ideia da filmagem dos depoimentos foi mostrar para novos clientes que aquelas dores que eles estão tendo,
a gente consegue ajudar. Tá solucionando. A gente está solucionando de outras pessoas, porque o ramo ele é muito parecido, né? Uma imobiliária que aluga imóvel aqui na nossa cidade é a mesma imobiliária que vai alugar um imóvel na capital. Sim. Então é uma imobiliária que passa por problemas de análise, de contrato, de vistoria, de inquilino, tal, precisa alugar e tá lá o imóvel, nananã. Então assim, é basicamente muito Se próximo. tiver vocês, economiza mais Economiza da metade tempo, do trabalho. dinheiro, né? Então a gente traz essa facilidade. E a ideia de trazer ali o depoimento era mostrar para essas pessoas que estão vivendo essa situação, que assim, não é que eu tô trazendo tudo isso daí e parece que é magia. Não, olha aqui, ó. Realmente acontece. Aham. Então, realmente facilita o seu dia a dia, né? E aí a gente trabalhou o Instagram durante um tempo. Eu fazia uns patrocinados, eu mesmo. Turbinar a publicação. Não impulsiona. Apertava o botão lá e já via lá. Sei quantas mil pessoas viu o seu Instagram. Bom, agora a gente vai fazer diferente. A gente vai tentar fazer uma maneira mais profissional. Mas o Instagram é nosso site, a gente reformulou ele também no ano passado. Sim. Na ideia de mostrar um site muito mais profissional, que mostra realmente o nosso trabalho diante das imobiliárias, que é o nosso foco. Sim. Né? Antes era um site meio genérico, que falava um pouco de tudo. Não, agora ele vai falar de imobiliário, com as devidas informações. O nosso Instagram também, a gente direcionou ele para esse público, para esse cliente. Né? Então a gente modificou a nossa forma de tratar isso daí. E lógico, daqui para frente, né, a gente vê que casando todo esse atendimento, né, essa preocupação com o nosso cliente, e mostrando isso através do Instagram, através do site, Google até, né, promovendo isso aí e fazendo um tráfego pago, a gente vai conseguir atingir muito mais clientes. O nosso limite territorial é a fronteira do Brasil. Com certeza. Então ali dentro, onde o cliente quiser fazer seguro, a gente consegue fazer. Então esse ano aí a gente desenhou um pouco melhor a nossa rede social, porque a gente estava negligenciando ela um pouco, né, de deixar ali às vezes meio sem postar nada, né, não tem um material legal, daí esse ano a gente fez o material dos depoimentos, aí mudamos o site, agora vamos mexer no Instagram, para quê? Para colocar um material de qualidade ali, e um material que também divulga a empresa como ela é. Que traz uma credibilidade maior. Mas então, Joaquim, ainda na parte do marketing, né? Eu costumo dizer que, principalmente para as empresas, um site ele é primordial. Porque mesmo que você não faça um tráfego no Google ali, funciona com os códigos, né? Que eu não sou programador, mas, por exemplo, se você tem palavras dentro do seu site que as pessoas estão pesquisando, por exemplo, teus clientes, seguro fiança, seguro incêndio, né? Vai aparecer você no Google por causa do teu site. Então, se você não tem, e se você tem, e dentro do seu site não tem essas informações, vai ser quase impossível as pessoas te acharem, só se ela for no Google e colocar J. Ferreira Corretora de Seguros. Então, você ter essas ferramentas ajudam. Aí, o que mais importa é você entender do seu público. Eu, por exemplo, fazendo uma análise básica e rápida, o seu cliente, ele está no Google. Porque ele vai pesquisar seguro no Google. Ele não vai pôr no pesquisador do Instagram lá, seguro e tal. Não vai. O Instagram vai te ajudar nessa imagem que você quer construir. Então, você tendo os vídeos profissionais, você tendo postagem com informações. Porque aí, o que acontece? A pessoa está navegando na sua hora social, que nem eu costumo dizer, né? Porque a pessoa não está no Instagram propriamente procurando um serviço, tanto de seguro ou estética, qualquer ramo, ela não está pesquisando propriamente. Vem os patrocinados e, com as ferramentas pagas, a gente consegue atingir as pessoas que estão pesquisando no Google. Por exemplo, você pode fazer um teste, você vai lá, pesquisa ar-condicionado no Google. Vai começar a vir em tudo no seu celular. Se você tiver TikTok, se você tiver Instagram, Facebook, todas as suas ferramentas de dentro do celular, vai começar a passar patrocinado de ar-condicionado. Então, você precisa unir todas essas ferramentas. Porque se você tiver só um ou outro, pode ser que dê certo. Antes a gente falou do boca a boca. Para mim, foi o que sempre muito funcionou. Só que existe chega um certo tempo que você precisa se demonstrar como você é, né? Porque imagine você, né, com essa credibilidade, tudo que você tem com seus clientes. Você tem o seu site, mas aí você tem com fotos e palavras. Talvez seja não 100%, mas muito mais difícil da pessoa confiar em você, né, na primeira, vamos dizer, para quem não te conhece. Agora, o boca a boca, alguém falou, não, Joaquim pode ir sem medo. Ele talvez nem vá procurar teu site, nem vá ver você na rede social, entendeu? Então, o conjunto de tudo isso, ele é incalculável. Só que é incalculável também você não fazer. Né? Exatamente. Hoje em dia, com essa questão digital e tudo mais,
Não tem como não fazer. Eu tenho clientes meus que ainda continuam fazendo rádio, fazem TV. Por quê? Porque funciona. Não tem como abandonar, sabe? Outdoor. Porque tem os criadores de fórmulas mágicas hoje em dia, né? Que eu costumo dizer, que fala, não, como que você gasta 5, 10 mil reais numa campanha de outdoor? Fala, cara, depende do que você quer, entendeu? Se você quer um posicionamento na sua cidade, vai ser muito bom você gastar 10 mil reais para estar nos melhores pontos da tua cidade, entendeu? Não vai ser a mesma coisa que você pegar 10 mil reais e trabalhar com tráfego pago nas redes sociais, que os caras falam, não, você arregaça com 10 mil reais no Instagram. Tá, mas e no ponto final? O quanto realmente isso vai te trazer de lucro, né? Porque a empresa funciona com lucro. Sim. Então, se você pegar e falar, é verdade, eu não vou gastar 10 mil com outdoor porque talvez não traga um retorno. Aí você quer imagem. Mas daí o cara vai lá, te manda para um monte de pessoa, e desse monte de pessoas, vamos por 1.000 pessoas, 990 não querem saber de seguro. Entende? E vou falar pra você, tem muita questão do ramo que você quer, o cliente que você quer. Porque tem cliente que tá no Instagram, tem cliente que tá no LinkedIn, tem cliente que tá andando de carro e vê o outdoor. Isso. E outra, o outdoor no bairro certo, na região Isso. certa. Então, você tem muita coisa. A questão do marketing, hoje eu vejo da seguinte maneira. É uma coisa que esse ano, realmente, a corretora vai modificar muito do que ela... como ela trata isso, Sim. sabe? E a gente fez uma vez, a gente participou de uma feira, né, aqui em Cascavel. E assim, o que foi legal? Exatamente isso. Tive clientes que foram lá só para conhecer a gente. Que massa. O cara foi lá, não, eu vim aqui conhecer vocês, porque a gente conversa muito no WhatsApp e telefone, mas eu queria conhecer quem vocês são, né? Conversar pessoalmente, né? Aí você vê que a visibilidade até de uma feira é muito bacana. E a gente conquistou vários leads, clientes, sabe? Teve negócios. Só que o que acontece? Qual que era o meu foco? O foco era um. Qual que era o cliente que a feira me trouxe? Ela me trouxe um outro cliente. Entendi. Então eu entendi isso, que olha, peraí, é bom? Se você quer buscar clientes e vendas, vem. Mas vem o cliente e a venda que você busca? Não veio. Não veio exatamente aquilo que eu queria. Deu visibilidade, as empresas que a gente era parceiro viu a gente lá, tal, né? Viu que a gente era de verdade. Sim, viu que era de verdade. Porque, cara, você vê como que é isso o que eu quero mesmo, sabe? Porque essas conversas que a gente eu consigo clarear a minha mente, porque você tá há quase 9 anos, aí você me diz agora que agora você vai começar a alinhar essas questões do marketing, né? Vamos jogar mais para o digital. Porque o que eu quero ressaltar agora, que, por exemplo, o teu marketing pessoal, né? O quanto você vai nos clientes, o quanto o seu esforço foi colocado em cima. Porque no início, como você talvez não tinha cliente, não tinha nem o boca a boca. Então, esse esforço é o que é complicado para a minha empresa hoje, que presta serviços assim, que a pessoa vem e ela acha que só de começar a fazer o marketing e tudo mais, vai explodir de vendas, né? E não é assim. Você precisa construir a sua empresa, né? Você não deve terceirizar como que eu posso falar? Não é um problema, mas você terceirizar a solução. Porque, eu tô com dificuldade de angariar cliente, de ter mais produtos dentro da empresa. O que eu faço? Vou fazer um marketing, despachar o nome da minha empresa e vai vir um cliente adoidado. Talvez venha, mas daí se você não tiver essa base para entender o que você se passou na feira, por exemplo, você acaba agarrando um monte de coisa e daí passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, você tá maluco. Talvez você tenha alcançado um faturamento, mas daí o faturamento não cobre o teu problema. Que daí você tem um monte de cliente e não consegue solucionar o problema dos clientes. Às vezes você aumentou o seu faturamento, mas a sua margem líquida continua a mesma coisa. Aí você só tá fazendo assim, ela vai jogando para cima, mas ela continua o mesmo tanto. Daí você tá trabalhando o triplo e não tá faturando o triplo. Então é complicado. É bem difícil isso daí. E eu vou dizer para você uma coisa, só quem visitou o cliente, bateu de porta em porta, sabe o que é isso, cara. Com certeza. Isso é uma coisa que eu comento com o pessoal, que eu falo assim, olha, hoje as pessoas indicam a gente, né? As pessoas buscam a gente, né, em várias situações aí. Falou em locação, fala lá com o pessoal da Jota Ferreira que eles vão atender, né? Só que no começo, quando eu visitava, meu Deus do céu, eu até brinco, falei, gente, já chegou, às vezes, a gente muitas vezes vencia pelo cansaço, né? Claro. De eu chegar no cliente, né, às vezes o pessoal fazia assim, meu Deus do céu. Fala que eu não tô. Esse cara aqui de novo, não, fala que eu não tô. E eu entendo, porque realmente tá todo mundo na correria do dia a dia, mas, né, eu acredito muito no produto que
chovendo. Uhum. E eu chegava assim, eu preciso falar com você. Porque a hora que eu falar com você, vai ter o antes que eu falei com você e o depois que eu falei com você. Isso. Eu tenho casos imobiliárias que aumentaram 30% do faturamento em um ano. Nossa. Não é Miguel, é real. E dentro da imobiliária, hoje, a empresa é vista como uma empresa super parceira, uma empresa que traz novidades, que traz diferenciais, porque a imobiliária também quer se manter no mercado. Claro. Só que lá atrás, quando ninguém conhece você, quando ninguém sabe quem você é, e quando você realmente também não sabe tudo aquilo que você tem no ramo que você pode trazer, há essas dificuldades de você bater na porta ali e a pessoa não tem tempo. Então só quem viveu o porta em porta, né, sabe o que é realmente isso. E hoje com as mídias sociais aí, como você falou mesmo, Instagram, Facebook e tal, mudou muito. Porque às vezes você vai só naquele cliente que realmente quer te ver. E aí que o cliente que não quer te ver, você não aparece. Né? O Google é assim, você só aparece para quem quer te ver. Quem coloca lá, seguro fiança na locação, pá, apareço. Agora, se ele não colocar isso lá, eu não apareço. Então, isso é uma coisa que mudou e que é ótimo, porque daí você realmente coloca o esforço seu, tanto financeiro quanto mental, vamos dizer assim, em cima daquilo que realmente importa. Com certeza. Né? Então você tem que fazer uma coisa de maneira inteligente. Igual eu falei pra você, eu fiz a feira, foi bom, foi muito legal. Sim. Cara, é uma experiência assim, única. Né? Montar e tal. Tanto de trabalhar doidado. Meu Deus do céu, começa de manhã, chega à noite, nossa, você tá só o farelo. Mas o que é legal? Pô, uma baita experiência. Né? Dá resultado? Dá. O que é dar resultado para você? É um cliente, é um lead, deu resultado? Agora, deu o resultado que eu queria dentro do nicho que eu atuo? Aí já vai uma situação diferente. Sim. Né? Então, eu vejo assim, a empresa, ela tem que trabalhar a parte de marketing, não necessariamente no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano. Sim. Às vezes ela monta uma estrutura, ela monta um conhecimento, monta um know-how, até para ela poder fazer o marketing da maneira correta. Claro. Que eu posso colocar lá, seguro fiança, alugue sem fiador. Tá, mas todo mundo coloca isso. Né? Aí, tá, o que eu vou trazer de diferente que às vezes atinge realmente o público que está me procurando? Sim. Entendeu? Aí eu vou aprender isso com o tempo. Né? Só o tempo vai me ensinar. E eu vou te contar um negócio aí agora rapidão. Claro. Um dos motivos que levou a eu mexer no meu site é que assim, eu estava muito forte nessa questão de parcerias, tal, buscar clientes, e o meu site, cara, acabou ficando um pouco de lado. Um dia um cliente me ligou. E aí? O cliente me ligou, não é um cliente, não é uma imobiliária, não. É um cliente que queria fazer um seguro. E botou lá, seguro. Não era ativo teu? Não, botou lá no Google, seguros. E apareceu o nosso site, porque o Google ele vai jogando, não aleatório, mas ele vai jogando as empresas ali, coloca destaque, as empresas que são mais... E a gente estava numa campanha muito forte no Google de incentivar os nossos clientes a colocarem lá um elogio, um comentário. Né? Falou assim, a gente comenta lá, massa. A gente fez um trabalho muito legal em cima disso. Isso daí acaba que divulga mais você, também é uma coisa muito bacana. E aí o cliente falou assim, olha, eu entrei no seu site, mas eu não consegui achar o que eu queria, não consegui achar o telefone de contato, tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, mas era pra estar funcionando, né? Tinha um botão lá, quando a gente fez era pra estar funcionando. E aí eu entrei, aí ele chegou até mim, daí eu entrei no site lá, dei uma olhada. Aí eu falei, cara, realmente, esse botão não funciona, esse aqui não funciona, esse link não vai pra lugar nenhum, tal. Aí eu agradeci, ele falou, cara, obrigado. Eu hoje, eu prefiro uma crítica que me leva a algum lugar do que um elogio. Por mais que o elogio seja sincero. Claro. Sincero é ótimo elogio. Cara, receber elogio é maravilhoso. Mas você receber uma crítica, te olha assim, eu preciso mudar isso aqui, realmente tá ruim. Isso não, imagina vale quanto muito. Isso acrescentou, né? Porque se ele não falasse, talvez ficaria mais um tempo. Exato. Né? E ele me falou de uma maneira bem assim, bem enfática. Pô, não sei o quê. Resumindo a história, mudei meu site e fechei o seguro dele. Aí, ó. Já ganhou um cliente aí. Ganhei um cliente, até hoje tá renovando, já vai fazer, né? Já a primeira renovação, segunda renovação. Mas assim, eu acho fantástico isso, você olhar essa crítica, o cara vem, traz uma crítica, mas vamos lá, vamos analisar. A crítica faz sentido? Faz, realmente, o site não estava legal. O botão funcionou? Não estava funcionando. Tá, então, o WhatsApp estava errado, inclusive. Sim. Né, precisava ser atualizado. Pô, negligenciei demais isso aí, né? Uhum. O cara trouxe a situação, porque tem um problema que é o seguinte, tem cliente que vem e fala, tem cliente que só não fala. E vai em outro lugar. Daí ele trouxe, veio, falou, cotei o seguro, mandei para ele, fechou o seguro, tal, modifiquei meu site, agradeci, né, a situação que ele trouxe. Isso é muito legal. Com certeza. E aí, isso é uma das coisas que eu trago para todos os dias. Pô, todo dia que alguém vem e me critica alguma coisa, eu analiso a crítica. Claro. Pô, você tá me falando, às vezes você está falando uma opinião sua, de uma visão que você teve, que eu não tô tendo, que eu não tô tendo tempo para conseguir olhar, e você olhou, viu e me falou. Teve a coragem de vir e falar assim, tô querendo te falar aqui, tá muito ruim seu site. É que é uma crítica construtiva daí, né? A pessoa quis te ajudar, na verdade. Ela não olha, veio só te criticar e te julgar, falar, bosta, não é.
Era só para contribuir mesmo. E às vezes é porque o quê? Porque ela se frustrou. Ela queria muito um site Isso. legal que ela queria entrar e ver. Ela entrou e não tinha nada. Pô, mas olha só, cara, entrei aqui, não tem nada. Ainda bem que te falou, né? Pô, a melhor coisa que essa pessoa fez. Joaquim, vamos falar um pouco mais, na verdade, falamos um pouco, mas de ter os desafios, né, de ter um negócio, né? Porque não é fácil, né? Todo mundo não. Às vezes as pessoas pensam assim, poxa, não tá fácil aqui, tô batalhando todo dia, mês a mês, meu chefe fatura muito e eu pouco, eu vou empreender, né? Vou fazer alguma coisa. Mas tem muitos desafios, né, cara? E não é fácil, porque não é apenas as 8 horas por dia. Geralmente você tem pessoas no seu time, você precisa motivá-las, né? Fazer elas quererem trabalhar com você. Você tem custos de ter uma empresa, trazer novidades e tudo mais. Além desses desafios, né? O que você acha que daria para passar para a galera Cara, disso? eu acho assim, ó. Um dos desafios do empreendedor é controlar a cabeça dele. Vem muita coisa. Vem muita coisa no mesmo tempo e às vezes você quer fazer tudo. Quantas noites de sono que não acorda no meio da noite? Nossa, que ideia top. Uhum. Aí você, tá, beleza, vou dormir, amanhã eu acordo, eu lembro de novo. Aí você fala assim, tá, mas se eu não lembrar. Daí você acorda e vai... Aí você acorda, aí você pega o celular e dá uma anotada. Não, vou anotar pra amanhã fazer isso. Então, esse é um grande desafio meu também. Controlar isso daí. Agora, final de semana, feriado, noite, manhã, dia, você não tem isso aí. Porque a hora que você precisa fazer, você tem que fazer. E no começo, quando eu era sozinho, eu tinha que fazer tudo. Sim. Né? E aí, cara, você passava a madrugada trabalhando. Tem que ser. E no outro dia de manhã, 8h30, você tinha cliente. Entendeu? E é isso. E aí, quando você contrata a primeira pessoa para trabalhar, você tem uma responsabilidade de pagar o salário dessa pessoa. Claro. E você, se vendeu ou não, não importa. Não importa. Você tem que pagar, é o seu compromisso. E todos os encargos, todos os impostos, e tudo aquilo que vem com a empresa, que é contador, que é imposto, que é não sei o quê. Né? E aí você tem que regularizar isso, regularizar aquilo, aí você tem que fazer os cadastros, você tem que buscar isso, você tem que corrigir isso aqui. Você passa todo dia fazendo alguma coisa. Você nunca tem, tipo assim, não, hoje eu tô tranquilo, não tem nada pra fazer. Não, tem. É que você não tá querendo pensar. Se você parar pra pensar, você vê que tem muita coisa pra ser feita. Sim. Então, um desafio é isso. Primeiro você conseguir controlar aí a cabeça, porque quando você tá ali empreendendo, você tem que pensar em como eu vou conquistar cliente, que produto eu vou oferecer, como que eu vou oferecer, quando que eu vou oferecer, para onde que eu vou oferecer, para quem eu vou oferecer. E isso daí tem que dar resultado esse mês ainda, porque no final do mês eu tenho isso para pagar. Entendeu? E às vezes você fica pensando, e aí você tem que colocar uma ideia em prática, a ideia não dá certo. Aí você tem que ajustar a ideia, ou você tem que ver se você vai desistir dessa ideia, porque realmente ela não faz sentido nesse momento. Sim. Então, esse é um grande desafio. Eu vejo que todo mundo que quer empreender, não, é só lá criar. Não é, meu amigo. O buraco é embaixo. E é bem embaixo. As famosas startups, né? Que você tem uma ideia, daí você acha uns caras que querem investir dinheiro, daí os caras investem dinheiro porque acham que com o dinheiro vai dar certo, e daí depois de um tempo vê que só o dinheiro não dá. Não, você não consegue manter uma empresa só com dinheiro. Ela tem que ter cliente. Eu falo pra mim aqui, eu falei, gente, até uma frase copiada, né? Que existe uma pessoa que manda todo mundo embora numa empresa. É o cliente. O cliente manda todo mundo embora. Não é teu chefe. Não, entendeu? Ele pode mandar a empresa inteira embora do dia para noite. E aí você tem que olhar para esse cliente, você tem que buscar ali as soluções para as situações que ele tem no dia a dia. Aí você consegue achar uma solução. Mas dali 2, 3 meses sai um negócio na internet, uma novidade, e aí a sua já tá para trás. Já não é legal. Ou aí você tem que moldar a sua, ajustar ela para ela se encaixar e você continuar ali sempre à frente, né? Eu falo para a minha equipe assim, nada tá tão bom que eu não posso melhorar. É isso aí. É que nem a gente tava falando, né, cara? Tem que alinhar. Porque se você não alinhar, fatores externos vão te desalinhar. Bom. Então, daí se você deixa passar um tempo e esses fatores te desalinham muito, até você voltar pro teu curso de novo ali, vai ser difícil. É difícil. Então, sim, empreender é difícil. Mas tem um preço. Claro. Entendeu? Tem um preço você empreender. Tudo na vida tem um preço. Claro. Você vai passar... Você não vai ter esse negócio de férias, você não vai ter 13º. Tá, mas você consegue pegar uma ideia sua, que às vezes está batendo na sua cabeça todo dia, e você consegue pôr ela em prática. E pode ser que ela dê tudo errado. Claro. Né? E aí você vai falar assim, beleza, me dediquei um monte para um negócio durante anos e ele não deu certo. Né? Mas eu acho que esse negócio do empreender, se a pessoa tiver no coração, né, algo e ela queira fazer algo para agregar para as pessoas,
não é que é impossível, mas vai dar certo. Porque é aquela questão, se você quer empreender só porque você quer ganhar mais que teu chefe, ou você quer ficar rico, pode ser que não dê certo. Pode ser que dê certo de você ficar rico, mas vai te desalinhar em muitos outros aspectos da tua vida, principalmente, né? Você realmente não vai ter um tempo. Eu sei que agora você falou de férias, né? Mas é aquela coisa, eu acredito que você quis dizer, de saber que final do ano você tem 30 dias de férias. Assim que é obrigatório. É, porque empreender te proporciona ter uma renda que você queira alcançar, proporciona viajar quantas vezes você quiser, se você tiver o teu negócio alinhado, tiver tudo certo. Só que tem um preço, que não é o preço das 8 horas por dia. Não. Então, 8 horas tá só começando. 8 horas é pelo menos só do comercial, né? Então, que massa, cara. É isso que eu quero passar para as pessoas, sabe? Vale a pena, né? Porque não é difícil, mas vale a pena. Porque se você contribuir com as pessoas, porque eu não sei nem se eu posso te dizer, você não falou o que não queria que eu falasse, mas o áudio que você me mandou, né? Fala, cara, assisti o filme aqui e eu me emocionei. Porra. Então, poxa, cara, se você não faz um negócio que te pulsa o coração, que te faz mover-se, pô, então muda. Talvez volte a trabalhar para alguém ou abra outro negócio que você goste, né? Eu costumo dizer, eu falo pro João, meu filho mais velho, cara, eu não gostaria que você fizesse nada por dinheiro, entendeu? O dinheiro, ele vai vir, com certeza vai vir. Agora, se você fizer qualquer coisa por dinheiro, esse dinheiro talvez vá muito mais rápido que veio. Então, o empreender, ele é muito mais você, para mim, né? É muito mais você agregar para as pessoas, facilitar serviços, trazer faturamento e tudo mais, né? Depende do serviço ou produto. E é isso, cara. O empreender, ele não se resume no financeiro, eu acredito. Muitos falam, né, que se você vai empreender por causa de dinheiro, você já começou pelo motivo errado. Então. Começou pelo motivo errado. E eu acho assim, esse espírito, sabe, que incansável de buscar, tá sempre buscando. Você deve ser assim. Seu dia a dia você tá sempre buscando alguma coisa. Eu vejo seu Instagram de vez em quando, agora eu reformei aqui, agora eu reformei ali. Falei, rapaz, o cara não para mesmo, né? Aí agora eu tento trazer para os clientes essas experiências, entendeu? E se eu continuar sempre na mesma, não tem como, sabe? Então, isso que eu tenho hoje, eu sei que é por um certo tempo. Agora eu espero que pelo menos por um ano, né? Se a Gabi não inventar mais nada. Na verdade, tem uma outra parte da reforma que nem começou ainda, mas é só isso, pelo menos para esse ano. Mas é isso que eu acabei de falar, entendeu? Eu quero trazer para os meus clientes essa satisfação que eu tenho de fazer um trabalho bom para eles, entendeu? Porque quando você me mandou a mensagem, eu também chorei. Falei, poxa, foi dificultoso, a gente acabou demorando mais do que o planejado, mas é que envolveu muitas pessoas, até pessoas de fora, de outras cidades, então não foi ainda muito demorado, entendeu? Mas ali os 60 dias, acho que foi, né, desde as captações até entregar tudo, pelo material que foi criado, foi normal. Vou falar pra você, não foi só eu que emocionei, nem você não, cara. Olha aí. Teve mais gente que assistiu e falou assim, cara, não tem como não se emocionar. Porque assim, você vê que tem muita verdade ali. Não é muito trabalho. Tem muito trabalho ali, muita dedicação, muitas horas, cara, que você tava ali, que você acordou de madrugada para chegar, às vezes, numa reunião numa cidade de 200 quilômetros, às 8 da manhã, entendeu? Ou, às vezes, passou a noite em claro pensando em coisas para fazer, porque no outro dia você tinha uma apresentação para fazer, montando material, imprimindo material. Então, você vê que, assim, não é uma coisa que brotou. Não, você tá há anos construindo aquilo ali. E existe pessoas que elas demoram para realmente confiar em você, realmente acreditar no seu trabalho e realmente, tipo assim, falar, não, esse cara aqui é firmeza, pode confiar nele. Não é do dia pra noite. Sim. E aí quando eu vi, cara, eu vi aquelas pessoas falando, e pessoas que estavam ali que realmente, cara, é nada, né? Que massa. Que legal, né? Eu falei, poxa, que bacana. Aí você começa a lembrar, pô, a primeira vez que eu fui lá, a pessoa não pôde me atender. Aí depois eu fui, a pessoa não tinha tempo. Aí depois a pessoa tava na correria da pega, e hoje o cara aceitou, né, parar o dia dele, parar um momento para falar um pouco de como que é o nosso atendimento para ele. E foi muito bom o que falou, né? É que não tem ideia pronta, né? Eu costumo dizer que até se você comprar uma planta e colocar no seu jardim ela pronta, né? Já que hoje em dia você compra qualquer planta já crescida, né? E se você não cuidar dela, ela vai morrer. Então, eu costumo dizer que é melhor você comprar a sementinha,
plantar ela, regar, procurar informações de como fazer ela crescer e dar os frutos da melhor maneira. E assim vai. E quando ela estiver dando frutos, você não pode podar de qualquer jeito. Se você podar de qualquer jeito, ela vai morrer. Então é assim, cara. A nossa vida, os nossos negócios são assim. Se você acabar fazendo uma coisa só porque o outro faz, talvez não vai encaixar no seu negócio. Se você tivesse acreditado que home office seria horrível, tudo, talvez você estaria com uma despesa hoje que talvez esteja indo para investimentos que não poderiam ir para investimentos, né? Porque a empresa tem isso também, né? Você tem que ter o caixa ali do investimento. Tem. Se você não tiver isso, se você acreditar só em financiamento, daí pode ser que passe aí 3, 4, 5 anos e você esteja 3, 4, 5 financiamentos e não vai dar conta. Então você tem que ter esse planejamento, né? Fazer certinho, dividir, fazer na hora certa. Eu lembro que quando eu fui morar junto com a minha esposa, uma das primeiras coisas que ela falou, viu, primeira coisa, cara, separa o CPF e CNPJ. E isso eu fiz só uns 3 anos, cara. Isso Posso falar agora porque tá tudo alinhado, mas faz só uns 3 anos que eu fiz isso. Isso aí há isso. 4 anos, sim, sabe? Bem certinho, então, realmente, de olhar e falar assim, não, isso aqui é do CNPJ, isso aqui é do CPF, né? Antigamente, meu amigo, era aqui, ó, todo mundo junto. A única coisa que eu não consigo fazer ainda 100%, que é uma dificuldade, que tipo é água, luz e internet, né? Porque nós temos a empresa aqui atrás, né? A nossa casa na frente. Aí eu não consigo separar certinho, né? Porque eu não vou contabilizar, opa, agora eu liguei a água aqui dentro, é aqui. Agora aqui no estúdio é aqui. Não, isso daí faz sentido. Mas o que a gente pôde fazer, a gente é real, porque muda. Meu Deus. A hora que você faz isso daí, separar o CPF e o CNPJ, aí você vê que o CNPJ é uma empresa, que ela tem o faturamento dela, que ela tem as obrigações dela, e aí você é o CPF, que você tem as suas obrigações e o seu faturamento. E quando você separa e enxerga separado, é outra realidade. Eu não sei se foi pra você assim, mas pelo menos pra mim, pra Gabi, o que mudou muito foi uma questão salário. Você tem o seu salário. A gente tem nosso salário. E a gente se divide, claro, mas a gente colocou isso pra nós. Falou, cara, porque se a gente tá ganhando X, a gente não deve gastar todo esse X. Mesmo que esteja, que a gente ainda já tava numa época de direcionando dinheiros, né, a gente vai precisar trocar de equipamento, vai precisar reformar, quer trocar de carro, quer viajar. Então a gente sempre teve um direcionamento assim. Certo. Mas aí ganhava X, o que sobrava, a gente não via o resto, porque acabava indo. E quando a gente pegou e falou assim, não, vamos pôr X pra gente, cara, mudou tipo da água pro vinho. Porque daí você vê realmente o que sobra. Além de você estar com um planejamento ali, né? Só que leva tempo. É a experiência, na verdade. Porque a gente, no início, com o João pequenininho lá, a gente, cara, vinha R$1.000, R$1.200 no cartão, a gente tinha 500, 600. Mas, ó, vou te falar uma coisa pra você, agora é sério. Sim. Separar CPF e CNPJ é um negócio que, se o cara quer empreender, ele tem que ter maturidade pra isso. E você se colocar um salário foi outro negócio que foi o que você falou, mudou. A hora que eu falei, peraí, eu ganho tanto, aí eu condicionei o meu estilo de vida. Isso. Claro. Então, peraí, então se eu ganho tanto, eu posso gastar tanto. Esse mês não dá pra ficar indo fazendo isso aqui. Se eu quiser comprar tal coisa, eu tenho que guardar dinheiro. Pra eu guardar dinheiro, eu tenho que baixar os meus custos. Porque meu salário é esse. Porque daí você entra numa faixa de pensamentos assim, sabe? Porque, pelo menos no meu, ele é sazonal. Tem mês que dá muito mais que o planejado, graças a Deus. Tem vezes que dá o planejado e tem vezes que às vezes não chega no planejado. Mas um mês vai compensando ao outro no final do ano. Só que eu costumava, não vou falar nem pela Gabi, né, minha sócia no caso, mas eu, no caso, me empolgava demais quando dava muito mais que eu esperava. Bom, né? Falava, nossa, então é hoje que vai o iPhone Watch, é agora. Você vai pro Paraguai comprar uma câmera, você volta com mais uma lente, volta com uma... O cara tira foto da lua, né? Daí você fala, não, ó, dá pra pegar a lente também e tal. E, tipo, às vezes você nem precisava naquela hora. Você podia dar uma esperada. Mas é experiências, né? Igual a gente conversou aqui, eu acredito que deu muita informação massa. Pelo menos pro meu livro vai agregar muito. Show. E pra gente finalizar, Joaquim, eu acredito... 25 minutos nem rolou, né? Não, eu falei meia hora, 40 minutos, já deu 2 cortes aqui nas câmeras. Mas dá uma hora e pouquinho. Mas a galera gosta, eu tenho certeza que eles vão assistir, vão pensar, né? Se alguém tiver aí assistindo e com essa vontade de empreender, não desista, a gente não quis, né, passar essas experiências ou falar das dificuldades. Muito pelo contrário, eu acredito que
se seguir, não seguir propriamente o que a gente disse, mas pelo menos esclarecer na sua mente que dá para chegar onde você quer, já é o suficiente com tudo isso que a gente conversou hoje. Legal. E para finalizar, então, Joaquim, dê uma dica aí. Fala para as pessoas. Não, mas é aquela. Igual eu assisti esses dias aí, não, um podcast, o cara falou assim: mas o cara veio aqui e ele ficava só falando umas frases decoradas para corte. Daí faz parte, né? Tem pessoas que, é o que eu falei, eles acabam fazendo coisas realmente só para estar ali, né? Mas eu tenho meu coração livre e eu costumo dizer que Deus está me ajudando muito nesse Legal. empreendimento, porque eu sou um cara que tem muita dificuldade disso, de gravações e tudo mais. Venho desde o ano passado superando. Acredito que isso daqui é mais uma superação. E eu faço tanto por mim, mas mais por Deus mesmo, que eu acredito que Ele me trouxe aqui, não só para eu ter as minhas coisas, mas eu consegui mostrar para as pessoas algo de valor, né? E elas conseguirem algo bom com isso. Porque a gente ficar só no fútil hoje em dia é muito fácil, né? A gente fica rodando rede social, a gente vê muita coisa material. E se você não busca se contemplar, se completar, né? Você agregar você mesmo e ficar querendo só o que os outros têm, né? Então você vai acabar passando por momentos ruins da sua mente mesmo, né? Você fala, nossa, o cara tem tanta coisa, né? E eu não tenho. O que eu vou fazer para isso? E você acaba ficando mais perdido do que buscando uma solução, né? Eu até conversei com o Marcos, que veio aqui falar comigo, e eu falei com ele, eu falei, cara, a pessoa, ela não tem problema nenhum ela querer ser um funcionário, trabalhar numa empresa. Não. Muito pelo contrário, ela pode criar carreiras, né? O que eu costumo dizer é que você nunca deve querer estar parado, porque isso uma hora ou outra vai te consumir, né? Você fica ali 15, 20, 30 anos numa mesma posição dentro da empresa, com o mesmo fluxo de trabalho, isso não faz a tua cabeça girar. Então, se você entra numa empresa, entrou ali, vamos começar do básico, né? Um zelador, né? Você pode passar para uma secretária, do secretário você pode passar para um atendente mais de um setor, desse setor você pode querer ser o chefe do teu setor, desse outro chefe vai ter outro chefe. E isso vai te consumir um tempo da vida e vai te fazer elevando tanto o seu patamar financeiro quanto pessoal. Então, é aquilo que a gente conversou, cara. O dinheiro é uma parte das coisas, né? Então, hoje, com tanta informação que a gente recebe, eu acho que a gente poderia dedicar um tempinho a mais para nós mesmos, né? E vou falar uma coisa para você, já que você falou que teve o cara que ficou decorando frases, né? Eu acho assim, uma última coisa que a gente pode falar disso tudo é que tudo tem um preço. Tudo. Tudo tem um preço. Eu quero ser um jogador de futebol. Não. Tem um preço. Você vai ter que treinar, você vai ter que abrir mão de balada, de amigos, não sei o quê. Você quer ser o melhor? Você vai ter um preço. Então, você quer ser um empreendedor? Vai ter um preço de empreendedor. Vai. Eu não quero ser empreendedor. Tá, você quer ser um funcionário? Quero ser um funcionário. Tem um preço ser funcionário. Mas eu quero ser o melhor funcionário. Tem um preço para ser o melhor funcionário. Eu quero crescer dentro da empresa. Você vai ter que fazer curso. Você vai ter que se preparar. Porque não dá pra você assumir primeira posição e depois se preparar pra ela. Eu falo pra todo mundo, velho, piloto de avião, ele não aprende a pilotar lá. Vixe. Ele aprende a pilotar na terra, aí depois ele vai pra muitas horas, né? Então, peraí. Eu quero sair de onde eu tô, eu quero ganhar mais. Tá, tem um preço pra você conseguir isso. Você tá disposto a pagar esse preço? Então, eu acho que tanto pro empreendedor, quanto pra pessoa assalariada, tanto pro cara que quer passar em concurso, tudo tem um preço. Tudo. Eu quero ser concurseiro, que eu quero passar no concurso tal. Cara, você vai ter que se dedicar lá 2, 3 anos. Eu quero fazer medicina. Você vai ter que se dedicar. Tem um preço E de não medicina. é só a faculdade daí. Não, a faculdade é o começo do buraco, vamos dizer assim, né? Porque daí você vai estudar para passar na faculdade, aí você tem que estudar a faculdade inteira, depois você tem que estudar a residência, depois você tem que estudar a especialização, depois você tem que estudar, você tem que estudar. Então tem um preço, né? Eu quero ser youtuber. Tem um preço, véio. Você vai ter que aprender, você vai ter que postar, você vai ter que ouvir um monte de crítica muitas vezes, você vai ter que passar por situações ali que você vai ter que aguentar. Então eu acho que assim, tudo na vida tem um preço, né? E se você quer alcançar alguma coisa nela, você tem que estar disposto a pagar esse preço. Então, eu acho que uma última dica que a gente traz aí para você, para esse momento aí, é que a pessoa tem que estar disposta. Eu quero montar um negócio, eu quero ser o maior da região. Meu irmão, se prepara.
Porque tem um preço para você ser o maior da região. Você pode conseguir, ninguém vai dizer que é impossível. Mas você está disposto? Principalmente pela concorrência, né? Exato. Eu vi esse dia um podcast, cara falando do Elon Musk. Né? Que ele vendeu lá o PayPal, pegou um monte de dinheiro na mão e começou a fazer foguete, começou a fazer umas loucuras que dava dando errado. O cara pagou o preço, foi muito criticado. Deu certo. Conseguiu receber aí o benefício do preço que ele pagou. Então é igual você aqui, pô, você está fazendo todo um trabalho, se dedicando, buscando coisa melhor para as pessoas. Você está pagando o preço para conseguir fazer isso daí. Você está estudando, você está se dedicando, você está enfrentando o seu medo de ficar na frente de uma câmera, ou às vezes a sua insegurança, né? Você está aí e você está de boa. Só que por dentro, às vezes você está aqui, ó, tome, brigando e lutando. Vai, concentração, Guilherme, calma, vai, não se atropela. Devagar. Entendeu? E não é fácil. Não é fácil. Às vezes você poderia estar agora brincando com um filho seu. Você poderia estar agora fazendo uma outra coisa, assistindo um filme, ou fazendo um outro projeto. Não, mas você está aqui dedicado no seu objetivo, que é, escrever, eu quero escrever um livro. Pô, na hora que você começou a falar aquilo, ela falou, pô, o cara é foda, né? O cara quer escrever um livro. É o Fusca, o livro e a árvore. Sabe por quê, cara? Uma vez eu tava, há uns 2, 3 anos já, é que eu vim de uma evolução que aconteceu umas coisas bem pessoais da família, com meu primeiro filho, daí deu uma sacudida. O que vocês estão fazendo, né? Eu e a Gabi, e aí? Trabalho, tem um filho aí já tá chegando aos 3 anos, e 3 para 4 anos, e aconteceu uma situação bem pessoal, assim, com o João, comigo e com a Gabi. E daí a gente começou. E marcou. Aí, parece que abriu a porta ali mesmo. Deus conseguiu dar aquela chacoalhada em nós, falou, tá, e aí? E como foi uma parte, assim, bem complicada, a gente foi tentar cuidar de nós, primeiro. Legal. E nessa primeira curso ou terapia, que a gente pode dizer, foi mais para a área espiritual. Então a gente ficou ali pelo menos uns 2, 3 anos bem mais nessa parte de conhecimento espiritual nosso. E depois de um tempo, a gente começou a não desistir, mas entender que a gente precisava aterrar de novo aqui na Terra. Que chega a um ponto que, se você fica muito lá no alto, você acaba também se desvinculando aqui da Terra. E isso também não é bom, porque você está aqui agora para você estar aqui agora. Exatamente. Não é para você estar só lá em cima. Então, o que acontece? A gente começou a aprender outras coisas. Hoje, o que eu mais tento aprender é sobre neurologia, que é para entender por que meu cérebro faz isso comigo. Porque ele comanda muitas coisas do nosso dia a dia, das nossas ações. Então eu tô mais nessa parte. Eu gosto da parte espiritual, estudo ainda algumas coisas e tal, mas é isso, entendeu? E essa evolução, ela não para, entende? Porque como eu, desde o início, já teve umas 2, 3 mudanças de conhecimentos que eu fui buscando, daqui pra frente vai ter outras mudanças também, entende? Mas isso tudo vai te fazendo crescer, né? Porque é que nem eu falei antes, se lá a gente não tivesse dado bola pro que aconteceu, tivesse vivendo nos finais de semana de truco, cerveja, cigarro, entendeu? Sim. Às vezes já tinha dado uma doença, já tinha dado uma coisa ruim. Então, as coisas acontecem na sua vida que é para realmente você falar sim ou não, entende? E tem muitas pessoas que falam não por muito tempo. E é aí que acontecem as coisas ruins. Mas acontece a coisa ruim que é para você conseguir falar ou não, entende? Então, não que existe, na minha visão assim, tem o certo e o errado. Mas os dois, eles andam em conjunto. Porque a gente não tá aqui separado, entendeu? Nós temos metade positivo e metade negativo. Igual, quando eu comecei a parte espiritual, eu queria ser só positivo. Não, eu vou ficar aqui fazendo meditação o dia inteiro. Era bom? Era bom. Só que é o que eu falei, você saía daqui, cara. Você acha que você vai ficar ali no desenho? Não vai. Vai te acontecer uma situação no trabalho que vai te tirar do sério. Às vezes o teu filho vai te tirar do sério. Às vezes a falta de a dinheiro. tua esposa, a falta de dinheiro. Te tira. Então, a principal, né? Tira. Porque vem tudo na cabeça. Tem que comprar leite, tem que comprar fralda, tem que pagar água e luz. E eu acho que esse meio a meio, eu não sei se eu encontrei ainda, sabe? Mas, o que acontece? A gente vai tentando superar. Isso que está acontecendo hoje, de eu ter conseguido iniciar esse processo do livro, eu poderia ter começado a escrever com as minhas ideias, com o que eu já passei.
Mas, tipo, esses 5, 6 anos aí, eu acho que é muito pouco, entende? Então, todas essas conversas vão me ajudar. Com certeza. E vou te falar uma coisa, você vê, né? Uma situação que você passou mudou tudo. Uhum. E aí, às vezes, as pessoas ficam querendo fugir de problema. Ah, eu quero fugir de problema. Irmão, vida é problema. Você passa aí, ó, você quer ter sucesso nos negócios, tem que resolver problema. Criar e resolver. Claro. Você tem que criar a situação pro cara, pra depois você ir lá e resolver. Então, na vida pessoal, é isso. Você vai passar por dificuldade, você vai passar por problema de saúde um dia na vida, certeza absoluta. Você vai ter, vai rolar. Aí você vai enxergar o quê? Metade do copo cheio, metade do copo vazio. E aí você vai ver o problema de saúde. Você vai aprender com ele ou você vai ignorar ele? Ou você vai pegar o próximo? Né? Pô, é isso, a vida é isso. Você passa por uma situação crítica, você vai ter que olhar ela e falar assim, tá, o que eu posso aprender com isso? Né? Eu até brinco, às vezes eu falo assim, cara, você tem 2 jeitos de aprender as coisas na vida. Você pode aprender com os seus erros ou aprender com os erros dos outros. É tudo um alinhamento, né? Exato. Eu até lembrei agora por que eu comecei essa história da evolução minha ali, né? Que daí eu cheguei numa parte da conscienciologia. Valdo Vieira, se alguém quiser pesquisar, ele é o pai, vamos dizer, da conscienciologia. E ele, nesse curso que ele dava, que é anos de curso, tinha até em Foz do Iguaçu, uma sede dele ali e tal, ele morreu. Mas ele falava para as pessoas e incentivava elas e não obrigava no curso. Mas era como que se um TCC era você escrever um livro da própria vida, que é um outro livro que eu vou escrever também mais para frente. Mas por quê? Porque, agora talvez para alguns eu vá viajar um pouquinho, mas quando você voltar aqui para a Terra em outra vida, você possa ler esse livro e se reconhecer em algumas coisas, entende? Entendi. Então, às vezes você lê um livro, por exemplo, eu não li nenhum até agora que eu senti isso que ele fala, mas às vezes você pega um autor, por exemplo, Amit Goswami, que é um cientista e filósofo, que ele fala sobre o universo, sobre as leis, sobre energia. Às vezes você lê um livro dele, você vai sentir algo tão forte e que talvez tenha sido você, em outra vida, que escreveu aquele livro, entende? E além disso, ele fala da importância de você passar o conhecimento, entende? Então hoje, lógico, gravar vídeos e tudo mais, o YouTube é legal, porque ele é um canal, né? Você vai ter o seu espaço ali, que seus vídeos, eles não vão sair dali. Então daqui 5, 10, 15 anos, eles vão estar ali para todas as pessoas verem. Então um livro é a mesma coisa. Ele vai estar ali, palpável, para alguém ver e ler aquele livro, entende? Então é legal você pensar em escrever algo para contribuir com as pessoas, sabe? Então eu sempre tive essa vontade desde lá. Só que lá eu já estava ainda bem atrás, e daí foi, e eu, com uma vontade, daí veio essa ideia. Falou, cara, você precisa de mais informação, sabe? Aquela segunda vozinha que a gente tem na cabeça, que todo mundo tem, né? Uma voz. E fala, você precisa de informação, precisa de informação. Daí eu costumo fazer o quê? Como faço? É igual quando eu tenho dificuldade, por exemplo, com um cliente, né? Tá difícil de fechar, tá difícil, eu falo, me concentro e tal, e pra mim, né? Vai me agregar, é para onde eu estou indo, né? Às vezes não é o momento. Daí eu faço a declaração, que para mim, graças a Deus, dá muito certo. Que eu falo, olha, se for para mim, vai ser para mim no seu tempo, Deus. E se não for para mim, tira de mim, entende? E é impressionante, cara, já aconteceu coisas assim de às vezes em 2, 3 horas que a gente, fechei com outro e tal, entende? E teve situações de às vezes não ser tão rápido, mas passar 1, 2 dias e vir a resposta, não, vamos fechar e tudo mais. Mas eu acredito que é essa questão de paz interior, entendeu? Porque eu já fiz muita coisa, igual eu falei, quando passava necessidade, você acaba fazendo muita coisa por precisar do financeiro. E muitas dessas coisas deram errado. Tanto, não muitas vezes de eu não entregar serviço, mas a questão de enroscar, sabe? O cliente não gosta de um jeito, não gosta do outro, e não era do tratado da primeira vez. Errado, né? É porque o cliente quer uma coisa que seja daquele preço. Aí você fala, não, vamos fazer assim, assado. Daí você entrega, daí ele já queria coisa de outro jeito, mas que não estava combinado. Então é isso, cara, é a gente ter essa paz, sabe? De você estar no seu trabalho, ou se você está com a sua empresa. Se você tem dificuldades, cara, hoje tem inúmeros canais de informação, entendeu? Isso daqui é só mais um. Exato. Entende? Mas no Google ou numa biblioteca,
Parece que as pessoas até esqueceram que existe biblioteca, né? É. Tem biblioteca pública ali, a Rua Paraná, não sei o número. Não sei o número, mas tem uma biblioteca pública, né? Então você não precisa, só faz o cadastro, você pode pegar livro e tudo mais. Então é isso, cara. Acho que a dica que você falou foi aquilo ali, né? Do final. Tudo tem um preço. É isso aí. Tudo tem um preço. Você, por exemplo, para você fazer o que você está fazendo, tem um preço. Tem um preço. Um preço. Você tem que estar disposto a pagar o preço daquilo. É isso aí. É bom que as seguradoras fazem 10, 12, né? Passa no cartão, pode ser cartão de terceiro, não tem erro, entendeu? Não tem problema nenhum. Mas é isso aí. Eu queria agradecer a atenção de você que acompanhou esse vídeo aqui. E é isso aí. Boa sorte para todo mundo e obrigado, Joaquim. Valeu. Um abraço pra vocês, até mais. Show de bola, cara. Fantástico.